Bom, muito boa tarde para você que está acompanhando essa live no domingo à tarde aqui ao vivo. E para quem não tá, para quem está acompanhando a gravação, né, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre diabetes. Por que é que eu resolvi falar sobre isso, né? É um tema que está sendo muito comum no consultório, dúvidas, e aqui também pelo Instagram. O pessoal com dúvidas sobre diabetes, né? Sobre como é o diagnóstico, sobre o que é a doença, o que a gente precisa fazer. E pensando aí por esse motivo, né? Pensando nesse pessoal que tá com muita dúvida sobre isso, resolvi fazer um vídeo um pouquinho mais longo, né? Um pouquinho mais detalhado, mas também focando no que é importante que você saiba. Eventualmente eu vou dar uma olhadinha aqui pro lado, porque eu tô com um script que é para não deixar passar nada batido, beleza? Então, vamos nessa. Então, assim, primeiro de tudo, a ideia aqui não é um conteúdo extremamente detalhado para quem é profissional da área da saúde, né? Não é uma coisa técnica. O meu objetivo aqui é tentar ser o mais claro possível. Então, de toda forma, se tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento ou alguma coisa não ficou clara, pode escrever aqui nos comentários que eu vou tirar a dúvida assim que possível. Então, o que é diabetes, né? O que é essa doença? O diabetes tem esse nome estranho, ele chama diabetes mellitus. Eu lá na frente, daqui a pouco eu digo por que tem esse nome. Ela é uma doença que ela acontece porque o organismo do paciente não consegue metabolizar bem o açúcar. O que é que significa isso? Ele não consegue usar o açúcar no sangue como fonte energética. De modo geral, é isso. Então, o açúcar que o paciente consome, o açúcar que está lá no sangue do paciente circulando, ele não entra na célula para ser usado como fonte de energia, e isso aí leva à descompensação do diabetes, né? Então, assim, todas as nossas células precisam de açúcar, e assim, de forma um pouquinho mais técnica, o açúcar que a gente usa é a glicose, e é o que a gente mede para saber se o paciente tem diabetes. É o que vai estar alterado, né, no sangue do paciente. Então, às vezes, esse sangue tem tanta glicose, que o excesso sai no xixi. A gente tem um limite que a gente consegue reabsorver de glicose no sangue, no rim, né? Então a gente vai reabsorvendo, mas quando passa de um certo ponto, quando chega num limite, a gente não consegue absorver mais. E aí esse excesso sai na urina. E aí esse excesso na urina deixa a urina doce. E aí esse nome diabetes mellitus, ele é uma tradução um pouco adaptada, porque diabetes especificamente não quer dizer urina, mas mellitus quer dizer doce, vem do grego. Então o sentido da palavra, a tradução assim adaptada do grego é urina doce. Então por isso que tem esse nome aí meio diferente, né? Mas a gente popularmente conhece como diabetes, né? E aí são vários os fatores que levam o paciente a desenvolver essa condição, né? Essa doença com problema para controlar o sangue, a glicose no sangue. Dentre os vários fatores que existem, dois são os mais importantes. O primeiro deles é a genética. Então, se você tem algum familiar próximo, né, de primeiro grau, pai, mãe, tem uma relação mais forte, mas se você tiver avós também que tenham diabetes, então você tem um risco aumentado, bem significativamente aumentado, de desenvolver diabetes. Então, isso é um fator importante. Não é porque existe um gene, porque na verdade são centenas de genes que são responsáveis pelo surgimento, pela condição, pelo problema de metabolização da glicose. São centenas de genes, não é um gene só. Mas essas centenas de genes, elas são passadas, né? E além disso, existem o risco para outros fatores de risco associados ao diabetes. Então, a relação genética é muito forte. Então, se existe um parente de primeiro grau que tenha diabetes, é importantíssimo que você cuide e rastreie anualmente se você tem diabetes ou não, né, medindo a glicose no sangue. Um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre quais são os exames que tem que ser feitos, como é que tem que ser feito esse exame, um pouquinho sobre os valores diagnósticos para que você entenda um pouquinho, mas importante frisar, se você tem familiares com diabetes, é importante que você anualmente faça
os exames de sangue para avaliar a presença de diabetes ou não, porque isso aí vai ajudar a identificar a doença no estágio inicial e a gente conseguir tratar melhor. Segundo fator importante é gordura, né? Pô, você deve estar pensando assim, tá, mas diabetes não tem a ver com açúcar, o que é que a gordura tem a ver aí com essa doença? É muito mais importante a gordura do que o açúcar, né? Então, assim, popularmente a gente acha que o consumo excessivo de açúcar leva ao diabetes, mas na verdade não. O problema, assim, uma bronca maior é o excesso de gordura. Eu vou explicar o porquê. O que acontece? Todo aquele alimento, toda aquela energia que a gente consome extra, que nosso organismo não vai usar, né? Por exemplo, a gente fez uma refeição um pouquinho maior, né? Uma feijoada no fim de semana, um churrasco cheio ali de farofa, muita gordura, tudo isso aí que a gente consome, o que o nosso corpo não usa como energia para o dia a dia, o que você não gasta de energia para manter o seu corpo funcionando, ele vai estocar. Tudo o que sobra que você consome, ele estoca. E isso aí é um mecanismo que é primitivo, né? Assim, o ser humano primitivo ele tinha esse mecanismo porque a gente não tinha acesso a alimentos com muita facilidade, se a gente pensar ali há milhares de anos atrás. E essa dificuldade, né, levou a criar esse mecanismo no nosso corpo de estocar energia na forma de gordura. O que acontece hoje? A gente, no mundo moderno, esse mecanismo de defesa se virou contra nós e a gente acumula gordura, e essa gordura acumulada ela leva a algumas complicações. Ela libera a célula que acumula a gordura como fonte de energia, ela libera algumas substâncias que pioram o metabolismo da glicose. Ela aumenta a resistência à glicose e diminui a efetividade da insulina, né? O que é que significa isso aí? Primeiro, a insulina é o hormônio que o nosso corpo produz para usar a glicose do sangue. Então, na hora que a gente consome qualquer coisa com açúcar, qualquer coisa com carboidrato, a gente tem a liberação de insulina no sangue e essa insulina faz com que a gente use a glicose. E esse sinal de que tem muita glicose, precisa de muita insulina e vice-versa, né? Pouca glicose, pouca insulina, também tem esses estímulos. Então, a célula de gordura, o que é que ela faz? Ela libera algumas substâncias que dificultam essa sinalização, então o organismo, mesmo que tenha uma glicose alta, ele não percebe que a glicose está tão alta, então a glicose fica alta no sangue, e ele também piora a ação da insulina para usar a glicose. Então, mesmo que tenha insulina circulando, ela não é suficiente para tirar toda a glicose do sangue, também favorecendo a glicemia ficar mais alta. Então, a célula de gordura, né, o excesso de peso e, consequentemente, excesso de gordura, ela faz com que a máquina do nosso corpo não funcione de forma otimizada. E isso aí faz com que mantenha a glicemia. Vê que são dois mecanismos aí para que a glicemia fique mais alta. Além disso, essas células de gordura elas também têm uma característica inflamatória. Então ela vai levar a algumas descompensações inflamatórias que também favorecem ao diabetes. Então, o excesso de gordura é um dos principais vilões aí que levam e que predispõem ao diabetes. Necessariamente todo paciente obeso ou com sobrepeso ele vai ter diabetes? Não, porque como eu disse, existem fatores genéticos também associados e que levam ao surgimento dessa condição. Mas o paciente com sobrepeso e obesidade ele tem um risco bem maior de desenvolver diabetes. Então, percebe que necessariamente não é o consumo de açúcar, né? Não é a quantidade de comida doce que você come que leva ao diabetes, que causa descompensação. Muito mais do que o açúcar é o excesso energético, né? O superávit calórico que você tem. Então, quando você consome, sei lá, você gasta 2.500 calorias e você consome 4.000, sobrou 1.500 aí para o seu organismo estocar na forma de gordura e ele vai estar sempre estocando. Então, eventualmente a gente sai um pouco aí da dieta e come acima do que o nosso organismo gasta, mas o que ele estoca é porque provavelmente amanhã você não comeria se fosse um ser humano primitivo, mas hoje em dia, mundo moderno, né,
a gente tem acesso a comida fácil, então provavelmente você continua comendo nos dias seguintes e aí comendo também muitas vezes acima do que deveria, e isso aí faz com que vai estocando e acumulando cada vez mais gordura e sinalizando cada vez mais para o seu corpo que ele vai ter dificuldade de metabolizar a glicose, vai ter dificuldade da insulina fazer ação e aí mantém níveis de glicose sempre altas, e isso vai levar à descompensação clínica e ao diabetes, à doença do diabetes, né? Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre o que é que essa glicose alta vai trazer de problema para você, né? Então, porque você pode simplesmente pensar, só a glicose alta, não sinto nada, não tem nenhum problema, mas mais para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre as complicações que podem acontecer. Então, estou passando aqui para... Sim, aí assim, além desses dois fatores, existem outros fatores, né, relacionados ao funcionamento do seu organismo, mas que não vem muito ao caso aqui por serem dados um pouco mais técnicos, né? É importante destacar também que alguns medicamentos eles podem levar ao surgimento do diabetes, né? Pode estar relacionado aí a uma dificuldade de metabolização da glicose no sangue, mas isso aí termina sendo algo um pouco mais técnico, um pouco mais específico para a gente que lida com isso, né? Para os especialistas. Então, é importante que os colegas médicos estejam cientes, né, dessas situações, e sempre que usar um desses medicamentos que predispõem ao diabetes, né, tá atento aí a essas alterações e fazer um rastreio mais cuidadoso dessa doença, né? E aí, falei um pouquinho aqui sobre assim, os principais, né, esses dois, o fator genético e o excesso de gordura são dois principais fatores que vão levar ao diabetes, né? Mas aí como é que a gente chega no diagnóstico? Né? O que é que a gente precisa fazer, o que é que a gente precisa identificar para dizer que você tem diabetes ou para dizer que você não tem o diabetes, né? A gente precisa dosar a glicose no sangue, né? A glicemia, né, que é a glicose do sangue, a gente precisa avaliar e não pode ser aquela de furar o dedo, né? É muito comum a gente receber pacientes que dizem que furaram o dedo, chegar preocupados se estão com diabetes ou não, porque fizeram um exame do HGT, né, ou glicemia capilar, que é a que fura o dedinho lá para ver quanto é que está a taxa de glicose, e o exame estava alto, estava alterado, estava acima de 100, e aí a pessoa chega aperreada. Esse não serve para a gente dar diagnóstico, exceto em situação bem específica e que não vem muito ao caso aqui, porque termina sendo uma coisa muito pontual. Então, tem uma situação muito específica, você usa ele para diagnóstico, mas no geral, para rastreio, ele não serve. A gente precisa fazer a glicose do sangue que tira direto na veia. E existem 3 exames que a gente faz para avaliar esse diagnóstico. O primeiro deles é a glicemia de jejum, é aquele que tira o sangue da veia e a gente vê quanto tem de glicose naquele exato momento, né? O jejum tem que ser de 8 a 12 horas, então se você fez um jejum muito prolongado, talvez 16, 18 horas, pode ser que esse exame venha alterado, porque quando a gente passa muito tempo em jejum, nosso organismo ele começa a liberar hormônios e substâncias que eles fazem a glicose da gente subir um pouquinho para manter o nível basal. Não é algo prejudicial, não é algo danoso passar muito tempo em jejum, mas ele pode alterar a glicemia de jejum especificamente nesse ponto por ter essa liberação aí de substâncias para compensar a falta da ingesta de glicose, né? Porque quando a gente está com pouca a glicose no sangue ou não está consumindo carboidratos, a gente começa a utilizar outras fontes energéticas e transforma essas outras fontes no nosso organismo, gordura, por exemplo, em glicose. Então, por isso que pode subir um pouquinho, mas aí por isso que o ideal é entre 8 a 12 horas. O segundo exame que a gente tem é a hemoglobina glicada, que ela é uma medida que é feita, né, e dá uma estimativa da glicose em mais ou menos 3 meses. Né? Esse valor ele é dado em porcentagem, tem alguns valores específicos aí que vocês não precisam saber, mas que a gente avalia se o paciente está tendo um bom controle glicêmico. Ele também é usado, a hemoglobina glicada ele é usado também para o acompanhamento já no paciente diabético. Então, a gente tem a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, e o terceiro exame é o teste oral de tolerância à glicose. Esse aí a gente faz geralmente nas gestantes, né, em alguns casos específicos,
porque ele é meio desconfortável, né? Você vai lá, tem que passar 2 horas no laboratório, faz uma glicemia de jejum, toma uma garapa, mede, e aí a garapa é doce, assim, causa um pouco de desconforto, porque é ruim de digerir, né? De engolir, na verdade, ser muito doce. Aí faz uma glicemia com 1 hora e uma glicemia com 2 horas, a gente vê como é que está o seu metabolismo, como é que está a ação dos hormônios relacionados aí na ingesta da glicose. Então a gente tem esses 3 exames aí: a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e o teste oral de tolerância à glicose. Os valores normais, né, que a gente vai ter para esses exames, ele é 99 para a glicemia de jejum, 5,6 para a hemoglobina glicada e 139 para o teste oral de tolerância à glicose. Esses valores aí, se eles estiverem alterados, não necessariamente significa dizer diabetes, né? E aí, como assim? O valor está alterado, não está normal, mas também não está diabético, né? Assim, porque existe uma área aí de penumbra, né? Um meio termo entre o normal, que são esses valores aí, 99, 5,6 e 139, e o alterado, que é acima de 126, acima de 6,4 e acima de 200 no teste oral de tolerância à glicose. Então, esses valores aí que são alterados, quando a gente considera acima desses valores aí, a gente considera aí como diabético. Esse aí é suficiente para fechar o diagnóstico. Mas nesse valor aí no meio termo, a gente chama de pré-diabetes, que de certa forma não é especificamente uma doença, mas é uma condição, é uma alteração no metabolismo da glicose, que ainda não é suficiente para dizer que é diabetes, mas aumenta o risco de evoluir para diabetes. Então, caso você esteja aí nessa faixa de penumbra em que seu exame não está normal, mas está um pouco alterado, a gente precisa aí intensificar a atividade física, né? Tomar algumas medidas aí de mudança de estilo de vida para que ajude a compensar esse quadro e não evolua para o diabetes, né? Porque por haver essa alteração na metabolização da glicose, por haver essa alteração aí no mecanismo que usa a glicose, que sinaliza a insulina, né, nas suas células, tudo isso, existe um risco aumentado de você desenvolver diabetes e, consequentemente, um risco posterior aí de você ter essas complicações, né? E falei um pouquinho aqui sobre o diagnóstico, né? Esqueci de falar sobre os sintomas, né? Aqui tem tinha no meu script aqui, passou batido, mas aí, quais são os sintomas, né? Quais são os sintomas? Muito obrigado aí pela minha paciente que acompanhou lá no ambulatório. Assim, a gente gosta muito de ajudar aqui, então muito obrigado pelo feedback. Então, assim, voltando, né? Quais são os sintomas? Os sintomas que a gente tem do diabetes, na maioria das vezes, a maioria dos pacientes, eles não sentem absolutamente nada. É uma doença extremamente silenciosa. Por quê? Porque a glicose alta não causa nenhum sintoma. Alguns pacientes chegam muitas vezes na emergência dizendo: é porque quando eu estou sentindo tal coisa, é porque minha glicose está alta, porque eu não estou nervoso, minha glicose sobe. Na verdade, muito provavelmente sua glicose está sempre alta, está sempre alterada, e você associou esse mal-estar, essa sensação, esse estresse à glicemia alta, mas não. A glicose alta você não sente nada, você pode estar com 400 de glicose agora e não sentir absolutamente nada. Geralmente, quando vai sentir alguma coisa, é muito comum do paciente já ter as complicações. Então, o paciente descobre que está diabético com alguma complicação, com algum problema relacionado ao diabetes. Por quê? Porque não sentia nada antes e aí muitas vezes negligenciava, não fazia o rastreio e aí passa batido. Então, passa tanto tempo com a glicose alterada que chega à complicação. Porém, eventualmente, dependendo do estágio de doença e da situação clínica, existem alguns sintomas que estão relacionados aí a um pico muito elevado de glicose, um excesso muito, muito grande de glicose e ausência total ou quase completa de insulina. O que é? Perda de peso. Então, o paciente, a insulina é um hormônio que coloca a glicose para dentro, ela também estimula a formação de células. Então, a ausência de insulina faz com que você emagreça, independente se você come muito, se você está fazendo exercício, etc. Você começa a perder peso, começa a perder muito peso, começa a perder massa magra, começa a emagrecer muito. Então, isso aí é um sinal de falta de insulina. Quando falta a insulina, a glicose sobe muito. Então, a glicose muito alta faz com que
a gente perca muita glicose também no xixi. Isso aí faz urinar muito. Então o paciente pode urinar muitas vezes, acordar diversas vezes à noite para fazer xixi, durante o dia urinar várias e várias vezes e por consequência de perder muito líquido, ficar com muita sede. Muita sede, bebe muita água, bebe muita água, bebe muita água, muito xixi, perde peso e até também pode ter também uma vontade muito grande de comer, porque de certa forma não está usando as fontes energéticas adequadas, então de forma adequada, né? Então o paciente pode também ter alteração na vontade de comer. Acontece também de ficar com borramento visual, né? Ficar aquela vista embaçada também quando a glicose está muito alta. Por quê? Porque a glicose também se acumula lá no líquido que tem dentro do nosso olho. Isso aí interfere em como os raios de luz passam e alteram a sua visão. Então, eventualmente, num estágio muito avançado de doença e que não se tem identificado, o paciente pode apresentar isso aí. Muito xixi, muita água, bebe muita água, né? Perde peso, né? De forma inexplicada. E pode ter também embaçamento da vista, né? Ficar com a vista meio embaçada. Então isso aí são alguns sintomas quando a gente pensa já num quadro mais avançado, né? Num quadro normal, na evolução normal, nos primeiros anos, aí 5, 6, muitas vezes 10 anos, o paciente não sente absolutamente nada e não percebe nada, só vai ver lá na frente, quando já tem alguma complicação. E aí, falei aqui sobre os sintomas, o que é que a gente precisa fazer, como é que a gente dá o diagnóstico, quais são os exames que a gente precisa para rastrear e aí como é que a gente vai tratar, né? Primeiro de tudo, uma das coisas mais importantes do tratamento é exercício físico e dieta saudável. Praticar atividade física de intensidade moderada e um hábito de dieta, né, alimentação adequada, né? Evitar carboidratos, né? Evitar farinhas, evitar açúcares, bebidas adoçadas, evitar esses alimentos e também procurar alimentos com um valor energético ali um pouquinho menor, né? Evitar gorduras e tudo, porque, como eu falei, uma das grandes broncas é o sobrepeso, né? O excesso de tecido de célula de gordura. Então, se você consegue diminuir a sua ingesta energética, né? Conseguir alimentos menos gordurosos, alimentos mais ricos em proteínas, uma dieta mais balanceada, você tende, né, a ter um equilíbrio e evitar o ganho de peso, né? Então, a dieta é muito importante, evitar que tenha muito açúcar aí circulando, né? Que a gente vai ter que segurar os carboidratos, porque o seu organismo não está metabolizando tão bem assim, caso você tenha um diagnóstico de diabetes ou esteja em estágio de pré-diabetes. E também controlar os alimentos mais gordurosos, mais energéticos. Outra coisa, segundo ponto importante dessa questão do estilo de vida é exercício físico. É fundamental a prática de exercício físico e, de preferência, exercício de intensidade moderada, né? Não é para ser um exercício moleza que não tenha nenhum desafio. Claro, o grau de dificuldade vai variar de acordo com cada um, né? Cada um vai ter um preparo físico diferente, tem uma condição, né, física diferente e uma capacidade aeróbica, uma capacidade muscular diferente. Mas esse exercício ele tem que ser minimamente desafiador. Não adianta você fazer um passeio onde sua frequência cardíaca não sobe nada. Então você precisa fazer algum exercício um pouquinho mais desafiador, um pouquinho que cause um pouquinho de desconforto, porque é isso aí que faz diferença, né? Você tem um exercício pelo menos moderado. E se for um paciente já mais idoso, né, um paciente que já tenha uma idade um pouquinho mais avançada, também é importante que seja um exercício resistido. O que é isso, exercício resistido? Se possível, prática de musculação, né, fazer um pouquinho de força a mais para melhorar a condição muscular desse paciente. Então, o paciente que ele tem uma idade um pouquinho mais avançada, ele tende a ter uma perda muscular maior, isso aí também é prejudicial, até para outras condições relacionadas à idade. Mas assim, é importante fazer exercício físico não é só para perder peso, não é só para balança, não é só para compensar ali o número da balança. A prática de exercício físico, mesmo que não esteja associada a uma perda de peso, mesmo que você faça exercício, eu vou correr, eu fico alternando caminhada e corrida, e vou para academia, vou 3 vezes na semana na academia, e nos outros dias da semana, 2, 3 vezes também eu faço
caminhada e corrida e vou alternando. Mesmo que você não esteja perdendo peso fazendo isso, a prática de exercício físico faz com que você metabolize melhor a glicose e a insulina faça um efeito melhor. É meio que praticar exercício físico é o oposto de ter célula de gordura, então ele meio que protege disso. Então, mesmo que você não perca peso. Então, se você conseguir associar e aliar uma dieta balanceada, uma dieta adequada, uma dieta que no primeiro momento aí vai estar em déficit calórico, né, para você perder peso, tudo, e exercício físico, você vai estar numa condição ideal para melhorar a sensibilidade à insulina, melhorar o uso da glicose no sangue, diminuir a quantidade de célula de gordura e facilitar muito mais o uso da glicose e com certeza diminuir o risco, né, e a evolução do diabetes. Você está perguntando aqui sobre pedalar. Com certeza pedalar é importante e faz diferença, porque é um exercício físico aeróbico, é um exercício até intenso e que você consegue aí grandes distâncias, então é bem legal pedalar, né? Agora, como eu disse, é pedalar com intensidade moderada, né? Você fazer uma distância um pouquinho maior, né? Se for só aquela pedalada a passeio, você tá olhando o mundo, sentindo um ventinho assim, e você nem cansa, não fica suado, não fica minimamente desafiado pelo movimento, pelo exercício físico, ele vai ter sua importância psicológica da prática do exercício físico, mas não vai ser o ideal para você, assim, para eu dizer que vai estar realmente protegendo, né? Dá uma melhorada, mas não é o melhor que pode ser. Uma pergunta aqui, ó, interessante. A glicose deu 130 e aí quando repetiu estava 83. Eu até me recordo que perguntaram na caixinha sobre isso, né? Foi você que perguntou na caixinha, que eu boto nos stories. E realmente essa é a recomendação, você precisa repetir o exame. Existem várias possibilidades aí, pode ser que o jejum tenha sido muito prolongado e aí tenha tido esse efeito rebote, como eu disse, que a glicose está um pouquinho baixa, seu organismo tenta compensar e aí naquele momento ele deu um pouquinho mais alto. Pode ser um erro do laboratório também. Então, o que a gente tira isso aí é o dos critérios diagnósticos. Um exame só não é suficiente para bater o martelo e dizer que você tem diabetes ou que você esteja pré-diabética. Por isso que é importante repetir. Pode ter havido um erro laboratorial e a gente precisa de um exame de confirmação. Então, nesse seu caso, que você teve uma primeira glicemia de 130 e a segunda de 83, considerando ali você é uma pessoa jovem, magra, dá pra ver pela foto, tudo. Então, assim, provavelmente não tem fatores de risco muito fortes, assim, né? Pra ter diabetes. Então, muito provavelmente o primeiro estava errado e a gente confia nesse segundo. E aí a gente só precisa rastrear daqui a um ano, repete o exame novamente para fazer a avaliação. Então, por isso que a gente precisa repetir. O exame alterado ele precisa ser repetido e continuar alterado. Se a gente vê um exame alterado, repete e ele está normal, então beleza, show de bola. Esquece aí o diabetes e segue a vida, né? Mantém o rastreio. O jejum ele é para ser de 8 a 12 horas. Se o jejum foi muito longo, muito acima de 12 horas, ou ele foi acima, assim, 14, 16, 18 horas, pode sim levar um pouquinho de... É uma possibilidade que leva à alteração. Beleza? Então, tava falando aqui do tratamento, né? Tava falando do exercício físico, e aí o exercício físico ele precisa de intensidade moderada. Se você está num estágio de pré-diabetes e você teve ali 2 exames, né, alterados nessa área de penumbra, né, numa área meio termo, que nem está normal, nem está alterado para dizer que é diabetes, se você tem ali, se está nesse estágio de pré-diabetes, você faz modificações intensas, né, uma dieta rigorosa e atividade física de alta intensidade, você pode não precisar de medicamento. Então, assim, vê como é importante essa questão da atividade física. Se você tem condições, se você consegue dar o gás e ter atividade física intensa, né, e você consegue regular a dieta rigorosamente, você não precisa de medicamento. Eu sei que é uma situação bem difícil, é bem complicado você ter atividade física intensa, de alta intensidade, mas se você consegue, se der para fazer isso, você consegue ficar sem usar remédio se você tiver em estágio de pré-diabetes, né? Já
se for no caso de diabetes, você vai precisar usar remédio, mas a atividade física pode ajudar você a não aumentar a quantidade, não aumentar as doses de medicação, nem necessitar de acréscimos de medicamentos, né, associar medicações para tratar. Então, ver como é importante a atividade física e dieta, né? Além disso aí, tem alguns medicamentos que a gente pode fazer uso também para tratar o diabetes, dentre eles a metformina. A metformina é um que é amplamente usado e talvez seja um dos mais importantes. É um medicamento de fácil acesso, que tem um custo bem acessível. Pelo SUS, o governo subsidia, o governo dá os comprimidos, e até quando você compra, né, existe um abatimento aí também por causa de programas do governo. Então, é uma medicação de fácil acesso, é uma medicação muito boa, com poucos efeitos adversos e que tem um efeito muito positivo no diabetes. No caso do paciente pré-diabético, se você não consegue fazer essas mudanças intensas, né, se você não consegue praticar exercício físico, não consegue mudar a dieta, enfim, você não consegue mudar seu estilo de vida para diminuir os seus fatores de risco, né, a gente precisa entrar também com a metformina para evitar uma progressão para a doença, né, para a doença do diabetes. A chance é maior e quando você coloca a metformina a gente diminui um pouco essa chance, mas ainda assim a chance de chegar em diabetes ainda é razoável e maior do que da população geral, né, população não pré-diabética. De toda forma a gente consegue dar uma segurada e dar uma melhorada. A metformina, ela geralmente é usada, né? A recomendação de uso é que seja após as refeições, né? Para que logo após, terminou de comer, tome um comprimido, para evitar os efeitos adversos e melhorar um pouquinho no seu efeito, né? Quais são os efeitos adversos? Por que a gente toma toma o comprimido junto das refeições, né? Porque os principais efeitos adversos deles são gastrointestinais. Então, é comum um paciente ter náusea, diarreia, gases, é muito efeito gastrointestinal. E aí, mas isso geralmente é no começo, nas primeiras semanas de uso. Então, por essa razão, a gente tende a introduzir de forma mais gradual. Começa com um comprimido, depois vai para 2, depois aumentando a dose, até a dose máxima que a gente quer, que é em torno de 2 gramas de metformina. A metformina tem comprimidos de 850 e de 500 miligramas, e a gente chega ali a um total de aproximadamente 2 gramas, principalmente quando é uma apresentação de liberação prolongada. Então a gente pode usar ali 1 grama de manhã, 1 grama à noite. Geralmente a gente faz duas tomadas para também ter menos efeitos adversos, né? E aí acho que esse é um dos principais medicamentos e que a maioria dos pacientes com diabetes vai fazer uso. Existem algumas recomendações aí para a gente tirar a medicação, mas são dados mais específicos ali, mais coisas para o especialista e para a gente médico, né? Existem outros medicamentos, tanto comprimidos quanto injetáveis, que ajudam no controle da glicose, no controle da diabetes. Existem algumas recomendações aí bem interessantes relacionadas à proteção cardiovascular, à proteção renal, tudo isso. Mas aí eu acho que é um pouquinho mais de detalhe, é uma coisa um pouquinho mais específica e que eu posso até esclarecer alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida específica aí sobre algum remédio e quiser colocar nos comentários, eu posso esclarecer. Mas eu acho que foge um pouquinho, fica um pouquinho técnico demais e aí talvez embanane a cabeça. Então vamos lá. Além desses da metformina, né, e desses outros medicamentos orais que a gente pode fazer uso, tem um segundo estágio aí, que é quando o paciente ele não produz mais a insulina de forma satisfatória. Então é muito comum no paciente que abre um quadro de diabetes e aí durante a evolução da doença, aí passa alguns anos, né, cuidando da doença, tudo direitinho, mas eventualmente evolui para falência, né, de produção de insulina, né, o pâncreas, que é o órgão onde é produzida a insulina, que é um órgão que fica dentro da barriga da gente, né, dentro do abdômen, e que ele produz insulina e outras substâncias relacionadas à digestão também. Então chega uma hora ali que ele cansa e para de produzir a insulina especificamente. E aí, nesses casos, o paciente ele vai evoluir com aqueles sintomas, né? Ele começa a perder peso, ele começa a fazer muito xixi, ele começa a beber muita água, e aí a gente precisa entrar com a insulina. E aí, assim, é uma preocupação muito grande dos pacientes, né? Inclusive, provavelmente é o maior medo de quando se tem um diagnóstico de diabetes, é precisar fazer uso de insulina. Existem algumas recomendações aí formais para a gente iniciar a insulina.
Quando há uma doença muito descompensada já no diagnóstico, às vezes precisa iniciar a insulina já de cara. Recentemente vi um caso onde o paciente, no diagnóstico, ele tinha uma hemoglobina glicada de 13%, né? Lembrar que o normal ali é em torno de 6,4, até 6,4, normal não, né? Já é um pouco alterado, é 5,7, até de 5,7 a 6,4 está na área de penumbra. Então, vê como está muito alto, né? Está mais do que o dobro do que a gente tolera. Então, nesse caso, a gente precisa começar a insulina já de cara. É uma coisa desconfortável para o paciente, porque ninguém quer se furar, né? Então, o uso da insulina implica em algumas furadas. Você vai começar a medir a glicose do dedo para fazer o controle, você vai se furar para aplicar a insulina, né? E isso aí causa desconforto. E é um receio muito grande. Mas, se você tiver um controle adequado, identificar a doença no estágio inicial, você tomar todas as medidas, mudar esse estilo de vida, tudo direitinho, fazer uma dieta adequada, então a tendência é que o risco de você precisar de insulina diminua, né? De toda forma, caso venha a precisar fazer uso, é melhor umas furadinhas do que as complicações que o diabetes pode trazer. Então, eu vou falar logo sobre as complicações, já citei algumas vezes, até para defender um pouco aí o uso da insulina, que é uma coisa desagradável ficar se furando, mas o que é que pode acontecer se você não controlar bem a sua glicose? O risco de ter infarto, o risco de ter AVC, o risco de ter problema renal, problema nos olhos, isso aí aumenta, né, porque a glicose está muito alta. E por que isso aí acontece? A glicose muito alta, ela leva a um sofrimento dos vasos e particularmente os vasos mais finos do nosso corpo. Esses vasos fininhos aí, eles são tão fininhos que eles são chamados de capilares. E é uma relação aí com o fio de cabelo. Então eles são fininhos como fios de cabelo mesmo. São muito, muito, muito fininhos. E a glicose muito alta faz com que ele sofra, né? Ele tenha lesão naquele vaso. E aí o que é que vai acontecer? O vaso vai sangrar, o vaso vai entupir. E aí imagina, um vasinho bem fininho no coração entupindo. O que é? É um infarto. Um vasinho fininho no cérebro entupindo. É um AVC. Ou sangrando, um AVC. E chegando menos sangue no rim, porque os vasinhos ali estão entupidos no rim, está sofrido ali os vasos que levam sangue para o rim. O que é que acontece? O rim para de funcionar. No olho é a mesma coisa. Chega menos sangue lá nos vasos e no olho e também causa alterações visuais. Então, isso aí são os grandes órgãos, talvez órgãos nobres aí que a gente tenha que sofram mais, mas a gente tem sofrimento de todos os vasos que são pequenininhos no nosso corpo. Então, o que acontece? A vascularização das extremidades, né? A gente tem vasos menores também, extremidades, em mãos, em pés, então pode acontecer de ficar com formigamento, acontece de chegar menos sangue e não cicatrizar bem as lesões, né? Feridas, não perceber que pisou num prego, não perceber que cortou o pé. Então, isso aí são complicações que estão relacionadas à glicose muito alta. E aí, essa glicose quando está muito alta por anos, né? Então, assim, a gente pensa um paciente que passou 5, 6, 10 anos com a glicose descontrolada e aí vai apresentando essas alterações. Então, não é um dia de glicose, não é uma semana de glicose alta que vai levar a esses problemas, não. Isso aí é uma coisa a longo prazo. Então, é necessário aí muito descaso, passar muito tempo com controle ruim para chegar numa complicação mais exuberante, né? Se você controla bem, quer dizer que você definitivamente não vai ter complicação? Claro que não, né? Existe, pela natureza da doença, de ter esse quadro inflamatório, de ter essa questão da glicose alta e tudo, existe um risco aumentado de ter essas complicações. Mas se você controlar bem, a gente consegue diminuir bastante também o seu risco. Então é importante esse controle e aí por isso que é importante, quando necessário, fazer insulina, quando o controle do diabetes não está adequado, quando a glicose está muito alta, a gente entrar assim com insulina e vai levar umas furadinhas assim, mas é melhor do que um infarto, é melhor do que um AVC e ficar com um lado paralisado, ou ficar sem conseguir falar, ou até mesmo precisar amputar um membro, ou ir para uma máquina de hemodiálise, ou ficar sem enxergar. Então é importante ter esse controle. Né? E aí a gente, voltando aqui para a insulina, a gente tem algumas opções de insulina, que vão desde insulinas de ação ultra rápida com ação ultra lenta.
né? O que é isso? Bom, a insulina que tem ação mais rápida, ela é usada para simular a glicose, o funcionamento da glicose quando a gente come. Então, quando eu coloco comida na minha boca, eu mando um sinal para o meu organismo de que está entrando energia, está entrando nutriente, que eu preciso usar esses nutrientes que eu estou consumindo. Então, chega um sinal e aí, opa, entrou carboidrato aqui, entrou glicose, vamos liberar a insulina. Então, há uma liberação de insulina e aí eu começo a utilizar todos os nutrientes que eu ingeri. Durante o dia, estou sem comer, estou sem me alimentar. E aí o que acontece? Eu estou com zero produção de insulina? Não, porque meu corpo ainda usa glicose, ainda está usando nutrientes. E eu preciso da insulina para manter um nível basal de glicose. Deixa eu tomar uma água aqui, que eu estou com sede. Então, eu preciso de um nível basal de glicose. Eu preciso manter a minha glicemia regular. E aí eu tenho sempre uma produção ali de insulina, né, que mantém essa glicemia, mantém um funcionamento organizado, né, harmonioso do meu organismo. Então a gente tem essa insulina, que ela tem uma ação mais lenta para simular essa insulina que mantém um balanço de glicose, e a gente tem a insulina de ação rápida que simula a insulina liberada quando a gente come, na hora que a gente come. Então a gente tem algumas ultra rápidas que tem ação ali em torno de 10 minutos. Então o paciente que precisa de insulina e faz uso de ultra rápida, na hora que vai comer, aplica a insulina, come e está tranquilo. Ela tem uma ação ali em torno de 30 minutos, então ela com pouco tempo depois de comer também ela foi embora e tende a não causar hipoglicemia se for na dose correta. E a gente tem também uma que é só rápida, não é ultra rápida, essa aí que geralmente o SUS dá, que é a insulina regular. E aí a gente faz o uso ali em torno de meia hora, porque ela passa uns 30 minutos para fazer efeito. Então meia hora antes de comer, aplica a insulina, aguarda uns 25 a 30 minutos e aí come. Aí as lentas que a gente tem dois tipos. Uma que a gente faz uma aplicação só, que dura 24 horas, então uma furada só é suficiente para manter um nível mais equilibrado, ela não faz pico, ela é bem mais tranquila de controlar. E tem outra que a gente faz 2 vezes durante o dia, que ela tem um pico de ação mais ou menos depois de 6 horas da aplicação. Então quando você faz uma dose de manhã, ela vai fazer efeito lá de meio-dia, e quando você faz uma dose à noite, ela faz efeito no outro dia pela manhã. E que é geralmente também é encontrada que o governo subsidia, que é dada no SUS. Aí qual a importância de sacar essa ação da insulina, de entender que elas são de ação, que tem algumas de ação lenta? É que às vezes o paciente questiona, quando o paciente faz insulina, o paciente questiona, mas minha glicose está boa agora, por que eu vou fazer insulina? Porque lá na frente é que ela vai fazer efeito. Então, mesmo que a sua glicose esteja boa, esteja no nível ideal, naquele momento que você vai aplicar, essas insulinas de ação lenta, elas só fazem efeito horas depois. Então, se você não aplicar na hora, por exemplo, de manhã, acordou, furou o dedo lá e a glicose estava em 120. Tá ok para o controle do diabetes, né? E aí tá 120, aí pensa, não vou fazer insulina não. É quando dá meio-dia a glicose tá em 400 e tanto. Por quê? Porque não fez a insulina de manhã. Se faz a dose da insulina que está prescrita, mesmo estando 120 estando normal, quando é meio-dia, a glicose dele provavelmente vai estar dentro da normalidade. Então é isso que acontece. Então entender que a insulina ela tem uma ação lenta e que ela não vai fazer efeito exatamente no mesmo momento que foi aplicada, faz com que você use ela de forma correta. Então assim, essas insulinas de ação lenta, de ação prolongada, a gente faz independente do nível de glicose. Claro, se o paciente vai se manter, vai continuar se alimentando durante aquele dia. Por exemplo, vou fazer um exame pela manhã, vou ficar de jejum e no final da manhã não vou tomar café da manhã, vou aplicar insulina? Não aplica insulina. Por quê? Porque você vai ficar de jejum até a hora do almoço. Se você não se alimentar nesse período, na hora que a insulina estiver fazendo o pico de ação, você está com a barriga vazia e você não comeu nada durante o dia. Então, você vai ter uma hipoglicemia. Então, se você vai continuar se alimentando durante o dia, você faz independente do nível de glicose. Beleza? Bom, acho que era isso, né? Falei um pouco sobre o que é a doença,
expliquei, tentei esclarecer, né? Espero que tenha ficado claro sobre qual o mecanismo aí que o seu corpo desenvolve, né? E leva a essa condição. Como é que a gente trata, né? Os assim, principais temas relacionados ao tratamento, né? E os critérios diagnósticos. Espero que tenha ficado claro para até facilitar e aí diminuir o aperreio, né, de vocês pacientes quando tem alguma alteração. Então, espero que tenha gostado desse vídeo de hoje, né? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou deixar o vídeo salvo para quem não pôde assistir desde o começo, né? Afinal de contas, passou um tempinho, acho que eu passei uns 30 minutos. E espero no segundo momento aí. Vou eventualmente fazer alguns vídeos, fazer algumas lives, né, colocar algumas gravações aí. E também estou começando um canal no YouTube, esse vídeo vai também estar disponível no YouTube. Vou tentar colocar outros conteúdos também no YouTube com alguns cortes mais objetivos, algumas informações mais rápidas. E vejo vocês no segundo momento, no próximo vídeo. Tchau, tchau.